Caríssimos componentes do encontro Expogel Cultural, Construção e Preservação da Identidade de Campo Maior, é um prazer muito forte falar para vocês nesta manhã, preocupados todos com a preservação dos valores e da identidade de Campo Maior. Campo Maior tem como origem a Fazenda Bitoroccara, que aqui se instalou no ano de 1696, tendo como proprietário o português Bernardo de Carvalho e Aguiar. Ficou situada naquela época a Fazenda Bitoroccara, na confluência entre os rios Longar e Rio Surubim. Mais tarde, no ano de 1710, por causa da liderança de Bernardo de Carvalho e Aguiar, outros empresários se deslocaram para cá. E em 1710 já existiam aproximadamente 50 fazendas na região de Bitoroccara. No ano de 1710 também, deslocou-se de Oeiras para Campo Maior o padre Tomé de Carvalho, que, buscando uma melhor evangelização para os índios, vaqueiros, operários e trabalhadores, todos, notadamente os índios que habitavam esta região e os trabalhadores roceiros, Tomé de Carvalho veio à busca de Bernardo de Carvalho e Aguiar com o objetivo de propor a construção de uma igreja. E essa igreja, esse apoio encontrou em Bernardo de Carvalho, que lhe ofereceu terreno, homens, dinheiro, material de construção e pediu ao padre Tomé de Carvalho que se tornasse o gerente da obra. Esse fato aconteceu em 1710 e a igreja, construída num espaço curto de 2 anos, foi inaugurada no dia 12 de novembro do ano de 1712. Celebrada, portanto, a primeira missa, tendo como padroeiro Santo Antônio de Pádua. No ano de 1712, já existiu em Campo Maior casas que foram construídas em torno da igreja. Porque em toda a comunidade, meus caríssimos assistentes deste curso, em toda a comunidade, ela sempre cresce em torno de uma igreja. E a igreja de Santo Antônio tornou-se o centro de referência para os fazendeiros construírem suas belas casas, suas belas mansões aqui em Campo Maior. Este fato aconteceu e é por isso que nós sempre destacamos que toda a economia de Campo Maior gira em torno da igreja. Inclusive, foi construída perto da Fazenda Bitoroccara e em torno da igreja, as outras fazendas numa distância de até 100 quilômetros, 100 léguas. Na época não, porque 100 léguas era Oeiras, numa distância de 10 léguas, de 8 léguas, que era como daqui para o Brasão, por exemplo, que a Fazenda Bitoroccara tinha um raio de ação daqui do centro da igreja de Santo Antônio até o Puti, no Ceará, e daqui da igreja de Santo Antônio até o Parnaíba, em Luzilândia, e o Puti, em Teresina. Toda aquela região do Jockey, toda aquela região do lado de cá do Puti, em Teresina, já foi Campo Maior, foi da vila de Bitoroccara, da Fazenda Bitoroccara. E assim acontecendo, os casarões foram sendo construídos e nós temos hoje aqui em Campo Maior casas com 280 anos de construída, casas com 300 anos de construída aqui nesta Praça Bona Primo, e até mesmo a casa desta Academia de Letras, que nós estamos gravando esta mensagem, ela tem aproximadamente 180 anos, com seu teto de carnalbeiras, seu piso de mosaico, e é uma referência cultural de Campo Maior, pois aqui nasceu e cresceram os melhores intelectuais de Campo Maior, Valdivino Tito, Dr. Valdivino Tito, que era poeta, e a primeira professora de Campo Maior, Briolângia Oliveira. Portanto, a cidade de Campo Maior, ela tem como preservação do seu patrimônio histórico esse lado da construção de casas importantes, incluindo-se as fazendas mais importantes
foi a fazenda Bitoroccara, naturalmente, que é a referência da igreja. No ano de 1708, a fazenda Abelheira, vinda da Casa da Torre da Bahia, se instalou aqui a fazenda Abelheira, e da fazenda Abelheira, uma área muito grande, foram desmembradas para a fazenda Jatobazal, fazenda Conceição, fazenda Trabalhado, fazenda Triunfo, fazenda Abelheirinha e outras importantes fazendas que se desmembraram da fazenda Foco, que era a fazenda Abelheira, para a construção de novas fazendas, ainda hoje fazendas ativas, fazendas operantes e com bons rebanhos em suas localidades. Portanto, é uma cidade de origem rica, porque já começou rica com belíssimas fazendas aqui na região. Mais tarde, com o advento da Cera da Carnaúba, outra riqueza que impressionou a cidade de Campo Maior. E os fazendeiros começaram, notadamente fazendeiros de gado. E aí, proprietários da Cera da Carnaúba, a partir do ano de 1920, começaram a explorar a carnaúba e, naturalmente, a partir do início de 1930, esse produto passou a ser negociado com os países do primeiro mundo, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com o Japão, com a França. E da Cera da Carnaúba, hoje existem aproximadamente 80 itens industriais fabricados do produto da Cera da Carnaúba. Muito importante para a nossa região e o principal produto de exportação. Essa Cera da Carnaúba, ela está nesse computador celular que você está gravando, ela está em peças de aviões, ela está em todas as máquinas importantes, ela está na garrafinha de Coca-Cola que a gente bebe, tem cera de carnaúba. A Cera da Carnaúba faz parte da linha cosmética da França. Os produtos mais caros de cosméticos que estão na França têm a Cera da Carnaúba como produto. Portanto, foi uma outra grande riqueza. Com referência aos fatos históricos, Campo Maior foi instalada a igreja de Santo Antônio no ano de 1710 e no ano de 1715 instalada a freguesia de Santo Antônio do Surubim, e de 1715 até 1762, quando foi instalada, chegou para visitar aqui a mando de Dom José I, rei de Portugal, João Pereira Caldas, que foi o primeiro governador da província do Piauí, e ao se encontrar aqui na igreja de Santo Antônio, fez uma Assembleia Geral e elevou a freguesia de Santo Antônio do Surubim para a Vila de Campo Maior. Isto no dia 8 de agosto do ano de 1762. Logo no dia 11 de agosto seguinte, 3 dias depois, foi instalada a Câmara do Senado Municipal, do Senado da Comunidade. Eram 4 senadores, o que representa hoje a Câmara Municipal, foi chamado de Senado da Comunidade. E foi aprovado na oportunidade o Código de Postura da Comunidade. Este Código de Postura é que representa a primeira lei de Campo Maior, razão que nos faz comemorar a data de aniversário de Campo Maior, 8 de agosto de 1762. É a data que a gente considera de fundação de Campo Maior. Permaneceu de 8 de agosto de 62 até 28 de dezembro de 1889, quando 40 dias depois da conquista da proclamação da República, a derrota da monarquia e a proclamação da República, o governador, nomeado por Marechal Deodoro da Fonseca, Taumaturgo de Azevedo, piauiense de Barras, aqui, vizinho, nossa cidade aqui, elevou a Vila de Campo Maior para município de Campo Maior. Tudo isso aconteceu no dia 28 de dezembro de 1889. Mas antes, no dia 13 de março de 1823, aconteceu aquilo que foi para nós a redenção do Brasil, a conquista da independência do Brasil na Batalha de 13 de março de 1823, que nós denominamos aqui de Batalha do Genipapo, onde tem aquele bonito monumento ali à margem da BR-343. Portanto, naquela batalha foi a redenção de Campo Maior, porque se João José da Cunha Fidié, que veio de Oeiras
para Campo Maior, passou 11 dias aqui em Campo Maior, saiu daqui para Parnaíba, para a vila de São João da Parnaíba, para sufocar o movimento em Parnaíba a favor da independência do Brasil. Isso já no mês de novembro e dezembro. Tá? Se Fidié, que chegou a Parnaíba, tivesse voltado para cá e conseguido passar, nós teríamos dois Brasis. O Brasil do Sul, que foi irreversível a sua independência, e o Brasil do Norte e Nordeste, que é representado pelos estados do Grão-Pará, que era o Maranhão, e o estado do Pará, com toda a região Norte e a região Nordeste. Mas isso não aconteceu, graças à independência, à decisão tomada por Luiz Rodrigues Chaves, João da Costa Alecrim, Leonardo de Carvalho Castelo Branco, Simplício Dias da Silva e outros líderes que juntaram aqui na igreja, na noite do dia 12 para o dia 13 de março do ano de 1823, aproximadamente 2.000 homens, muitos do Piauí, outros do Ceará, outros do Maranhão, e se prepararam para enfrentar Fidié, e o confronto foi ali à margem do rio Genipapo, no dia 13 de março de 1823, onde aproximadamente de 9 horas da manhã até às 13 horas, 14 horas, morreram do nosso lado 400 homens, e do lado do Fidié morreram apenas 19 homens. Fidié não perdeu a guerra, mas ficou desarmado, porque os cearenses se apropriaram de todas as armas dele, misturaram com água, que era período de inverno, e o Fidié ficou desarmado. E o Fidié, desarmado, deu-se provas de que não era nada. Para enfrentar, como o próprio Abdias Neves disse, um bando de louco armado de foice, facão, de machado, de pedra, de espingarda soca-soca e outros instrumentos assim, não era para enfrentar um exército bélico armado como o exército de João José da Cunha Fidié. Mas o fato aconteceu, Fidié não conseguiu voltar a Oeiras, e Oeiras já tinha dado o grito de independência no dia 24 de janeiro de 1823, e daqui Fidié fugiu, pegou o caminho de Estanhado, que é hoje União, atravessou o rio Parnaíba lá em Estanhado, União, e de lá foi preso ao chegar em Caxias, no Maranhão, num lugar onde hoje é um centro turístico de lá, denominado de Morro do Alecrim, lá em Caxias, no Maranhão. Portanto, Campo Maior é uma cidade detentora desse movimento histórico de primeira grandeza, é uma cidade de um turismo muito elevado. O nosso açude aqui, por exemplo, é uma das belezas de Campo Maior, os nossos carnavais, a festa de Santo Antônio é um outro encanto, e por fim, nós queremos dizer que tem uma outra riqueza paralela, completa todo esse patrimônio de riqueza de Campo Maior, que é, no caso, o movimento ceramista de Campo Maior, as indústrias de telhas e tijolos de Campo Maior. Os que estão participando deste curso, que aproveitem bem a ideia, além de todo esse patrimônio histórico que Campo Maior tem, além dessa mobilização turística que Campo Maior tem, nós temos também um grande festival que acabou de acontecer agora em Campo Maior, que é o Sabor Maior, onde nós reputamos que a melhor culinária do Piauí está em Campo Maior. Em torno da igreja, sempre aconteceram os grandes investimentos. Por exemplo, o comércio funcionava todo aqui nesta praça, que foi Largo da Igreja, depois Praça Marechal Pires Ferreira, depois Praça Santo Antônio e atualmente Praça Bonaprima. Aqui foi o centro comercial, as melhores lojas eram aqui, os consultórios médicos, os cartórios, o fórum da cidade, tudo aconteceu nesta praça aqui ao lado da igreja. Ao lado da igreja também funcionaram os poderes, além do poder judiciário, o fórum, o poder legislativo, representado na época pela Casa dos Intendentes aqui de Campo Maior, ou atual Câmara Municipal de Campo Maior. Também funcionou nesta praça a Prefeitura Municipal. E para completar, além desse aspecto cultural, hoje representado pela Academia Campomaorense de Artes e Letras, de onde nós estamos conversando, jornalistas famosos fizeram belíssimos trabalhos, escritores famosos publicaram livros interessantes, e
Aqui a vida social era formalizada, os bailes eram feitos nas residências. Cada residência, cada burguês, cada fazendeiro tinha na sua casa os seus tapetes vermelhos, os seus vinhos importados, os seus uísques importados para fazer as suas festas pessoais. Somente no ano de 1948 foi fundado aqui em Capão o primeiro clube social, o Campo Maior Clube, que passou a ser o centro da elite campo-maiorense. Antes, no ano de 1925, por falta de opção para a classe operária, o operariado não tinha onde brincar, não tinha onde fazer uma festa, não tinha nada para promover suas famílias para se encontrar com seus familiares. Antes disto, aconteceu a fundação do Centro Operário Campo-Maiorense em janeiro do ano de 1925, portanto, próximo a completar 100 anos de existência. E no início de 1964, quando Campo Maior, o Centro Operário já estava pequeno e a sociedade de Campo Maior Clube muito exigente, a classe operária que precisava dar uma dinâmica nas suas atividades sociais, fundou aqui em Campo Maior o Grêmio Recreativo. Mas o ponto central também da vida social de Campo Maior, e nós até podemos chamar assim, eram os cabarés. Os cabarés faziam parte da vida de Campo Maior. Por exemplo, a 100 metros da igreja ficava o Cassino 13 de Junho, a casa de vício, depois Campo Maior Clube. Mais tarde, antes a Casa dos Intendentes, mais tarde uma delegacia de polícia. Do lado direito da igreja, do outro lado da igreja, também a 100 metros, ficava o cabaré mais importante da cidade, o cabaré da rua Santo Antônio, que nós denominamos, e o poeta Elmar Carvalho escreveu com muita sabedoria, a Zona Planetária de Campo Maior. Por que Zona Planetária? Porque as boates tinham o nome dos planetas, era Saturno, Vênus, Netuno, Plutão, era Bandeira Progresso, Ordem Progresso, e assim, Estrela d'Alva, tá? Cada boate tinha o nome de um planeta ou de um astro da constelação da natureza. Portanto, eram movimentos. Quando a gente saía da igreja, da missa das 5, 6 horas da tarde, dia de domingo, não tinha outra saída. Uma mulher ia para casa e os homens iam para os cabarés. Era um fato normal isso aqui em Campo Maior. Como normal sempre foi também a gente ter uma vida um pouco clandestina na cidade. Os burgueses sempre tiveram a sua segunda amante. Isso era comum em Campo Maior, muito comum. Hoje não, que as mulheres não permitem mais que isso aconteça, porque a mulher começa a brigar com os cabras logo, você começa a querer arranjar outra namorada. Mas no tempo, lá na década do começo do século XX, por exemplo, 1910, 1920, 1950, 1960, no auge das fazendas, da Feira da Carnaúba, no auge do dinheiro, com a chegada do Banco do Brasil, que centralizava com a agência desde Altos a São Miguel do Tapujo, de Altos a São João da Serra, de Altos a Piripiri, esse aqui tudo era centro comercial representado pelo Banco do Brasil. Somente na década de 60 chegou em Campo Maior o Banco do Estado do Piauí. Mas o Banco do Brasil sempre foi referência. E para se ter uma ideia do tamanho da força econômica dos empresários agropastoris de Campo Maior e dos empresários de produtores de cera de Carnaúba, eles ficavam nos cabarés, se reuniam numa roda de bebida nos cabarés de Campo Maior, da Rua Santo Antônio, que até o nome do cabaré tem o nome do santo padroeiro, Rua Santo Antônio, e chamavam o gerente do Banco do Brasil para tratar de negócios lá na própria boate onde eles se encontravam. Era aquele grupo de burgueses que não se intimidavam em chamar o gerente para tratar de negócio. E o gerente tinha que obedecer, porque eram todos influentes, todos de bons depósitos e, acima de tudo, de uma influência política muito forte. Portanto, no ano de com a chegada do padre Mateus aqui, Mateus Corteiro Rufino, no início de 1940, exatamente no ano de 1940 que ele chegou aqui, no ano de 1944, ele achou a igreja pequena, a igreja construída por Bernardo de Carvalho Aguiar, inaugurada em 1712. Padre Mateus Corteiro Rufino achou a igreja pequena e achou por bem construir uma igreja maior.
demoliu a igreja, fez uma campanha de conscientização da comunidade. Foi uma tristeza para muitos e alegria para outros, mas no mês de agosto de 1944, Padre Mateus mandou demolir a igreja de Santo Antônio e levantou esta que nós chamamos hoje de monumental prédio católico daqui da região norte do estado do Piauí. No ano de 15 de agosto de 1962, 15 de agosto de 1962, com a presença de Dom Avelar Brandão Vilela, essa igreja foi inaugurada. E no dia... E agora você pode pensar aí na emoção que causou para a família católica, para a cidade de Campo Maior, a grandeza de ter saído de uma igreja pequena para esse monumental prédio que nós estamos vendo aí, que é a nossa Casa de Fé. Também, no ano de 1976, sob muitos apelos, sob muita orientação, com apoio de Dom Avelar Brandão Vilela, que foi quem fez o discurso de saudação de inauguração da igreja em 1762, em 1962, Dom Avelar Brandão Vilela ajudou a pedir que se instalasse mais uma diocese em Campo Maior. E no dia 12 de junho de 1976, foi indicado para ser bispo de Campo Maior e assumiu no dia 12 de junho, na presença de governador de estado, de senadores da República, do prefeito municipal, de autoridades outras, de todo mundo católico do estado do Piauí, assumiu como bispo de Campo Maior Dom Abel Alonso Nunes, que foi para nós um homem que a gente pode chamar de um homem maravilhoso, um homem excelente por sua própria educação. Portanto, nós já estamos, a igreja foi elevada à categoria de catedral no dia 12 de junho de 1976, e de lá para cá nós tivemos mais 2 bispos, com o 3º bispo agora, nós estamos com a administração de Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos, que é um nordestino da Paraíba, um homem muito bom, excelente, e Altos, tenho certeza que gosta também do bispo Dom Francisco. Portanto, nós estamos muito felizes com a condução da nossa igreja católica aqui em Campo Maior. O padre Claudinei, que colaborou com vocês lá em Altos, colaborou com a cidade de Altos, é o nosso diretor da catedral e o padre da paróquia de Santo Antônio. Portanto, nós estamos felizes com estes registros que Campo Maior promove e, naturalmente, que só faz aumentar os nossos conhecimentos. Dizem sempre por onde a gente anda, você quer saber a referência onde é que tem um bordel, onde é que tem um cabaré, você pergunta logo onde é a igreja. Porque antigamente era assim, se a igreja, sabia onde era a igreja, sabia que perto da igreja tinha sempre um bordel, ou um cassino, ou um clube social, ou qualquer coisa, porque era o centro. A igreja sempre foi a referência de tudo isso. Desejo que todos sejam felizes e que possam melhorar os seus conhecimentos com essa mini colaboração que eu estou ofertando a vocês. Tenham todos um bom dia.